Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar essa obra Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Antes de falar alguma coisa sobre o livro, eu gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito e também para curtir este vídeo se você gosta da Conceição, gosta das minhas análises, de me seguir nas redes sociais do Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Este é o segundo livro que eu leio da Conceição Evaristo. Eu já li Olhos d'Água, fiz um vídeo, até vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Eu gostei bastante da escrita dela, né? Percebo aqui características, agora já no segundo livro, já dá para perceber algumas características da autora. Quando a gente lê um só, a gente não sabe se é uma característica daquela obra específica ou se é da autora. E eu já percebi algumas características da autora em duas obras, que eu vou comentar mais pro fim. Ponciá Vicêncio é uma moça que foi criada numa área rural com a mãe, o irmão, né, o pai acabou falecendo, tinha um avô que também faleceu, mas desse avô ela tem lembranças muito vivas e ela é muito parecida com ele, né, em termos de gestual e tudo mais. A Ponciá, ela deixou esta vida rural para tentar a vida na cidade grande, né, o que é muito comum. E nisso ela se afastou do irmão e da mãe, né? A esperança era sempre voltar para buscá-lo, naquela história bem comum mesmo de quem vive no Brasil, no interior do Brasil, que é tentar a vida na cidade grande. Ela começou a trabalhar em casa de família, só que o irmão depois também saiu para procurá-la. E depois sai a mãe para procurar os dois, os filhos, e aí é um desencontro total. A Ponciá começa a trabalhar em casa de família, usa o dinheiro para comprar o barraco e tal. Tem um marido, o seu homem, né, como ela disse. Ela não tem filhos, ela perdeu 7 filhos, assim, nasciam mortos, ela não vingavam. E ela se sente muito sozinha. E as lembranças, ela vive das lembranças, as lembranças da infância, a lembrança do avô, que é algo muito forte. Ela fazendo barro, ela e a mãe eram ceramistas, fazendo barro, mexendo com barro e fazendo esculturas. O fato de não conseguir encontrar, né, a família mais fez com que ela começasse a se desinteressar pela vida que levava, pelo seu cotidiano, a ponto de ficar totalmente apática. Paralelamente tem a história do irmão que sai, né, à procura dela e se encanta com a possibilidade de ser soldado, porque ele, assim que chega na cidade, ele é interpelado por um soldado negro. E aí a gente percebe que este soldado se torna referência dele. Ele vai trabalhar na delegacia como faxineiro, né, fazendo limpeza, e o sonho dele é se tornar um soldado. Ele não sabia que era possível um negro ser soldado. Aí falam que ele tem que estudar bastante, ele vai tentando. E a mãe nos desencontros com os filhos. Então, assim, resumidamente, o enredo é este. O que há de interessante neste livro? A gente tem aqui uma valorização da tradição. O estar junto em família e viver de lembranças dos ancestrais é uma característica que constitui a própria Ponciá Vicêncio. Tanto que a ausência disso tudo, ela apartada do irmão e da irmã, né, os únicos vivos aí da família, estando apartada do irmão e da mãe, ela também, de certa forma, fica longe de toda a experiência vivida no passado, faz com que ela vá se perdendo de si. Percebam que é uma valorização da tradição, o que pra gente é algo muito curioso de pensar, porque, como disse a Hannah Arendt, eu tenho até o livro aqui, esta obra muito bacana, não li tudo, mas vou começar a ler do começo, uma boa sugestão até para leitura compartilhada, Entre o Passado e o Futuro. A Hannah Arendt fala que a gente rompeu com a tradição, isso a modernidade rompeu com a tradição. Essa ruptura com a tradição significa o quê? Ora, a gente não valoriza mais história, não valoriza cultura, não valoriza os mais velhos, não valoriza mais essas coisas. Coisas que eram tão comuns até o século XVI, XVII mais ou menos. Que depois a gente só valoriza o que é novo, acho que o passado não tem valor. Ou seja, a gente tende a desvalorizar as relações simbólicas.
culturais, sendo que essas relações elas são constituintes do nosso ser. É por isso que em ocasião de conflito, guerra, o país inimigo o que faz? Ele tenta destruir museus, bibliotecas, espaços de cultura, porque nesses espaços as pessoas mantêm tradições vivas. Também igrejas, eles tentam destruir símbolos, porque sabe que se destroem símbolos de uma cultura, essa cultura tende a perecer. E a gente percebe este perecimento da Poncia Vicêncio por falta desses laços familiares e tradicionais, esse apego que ela tem à memória da família e tudo mais. Para ela não existe felicidade possível, ou até mesmo no limite existência possível, já que ela vai se diluindo na ausência dos seus, a ponto de perder a razão, até de acharem que ela está louca, até porque ela não reage. E o curioso também é que a Poncia, ela não é uma alienada da sua condição. Ela faz umas reflexões bem interessantes. Ela percebe que, embora tenha havido uma abolição da escravidão, os pais e todos os outros continuam como se estivessem ainda no mesmo sistema. Por quê? Eles estavam sempre trabalhando para a terra dos senhores, eles eram explorados. Então ela percebe a condição. E ela também reflete que é melhor não ter filhos. Então, graças a Deus que os filhos nasceram mortos, porque que mundo é este? Não vale a pena. Então ela está muito ciente da sua própria condição. Em alguma medida ela lembra o Fabiano de Vidas Secas. Só que o Fabiano era tão matuto que percebia que alguma coisa estava errada, mas ele não conseguia verbalizar. A Poncia, ela consegue, não que ela tenha uma postura proativa, mas essa percepção da realidade faz com que o desânimo dela ainda seja maior. Quando aqui o irmão da Poncia vê o soldado Nestor, que é o negro fardado, ele se projeta. Então, a importância da gente ter referência para vislumbrar uma vida possível. Mais pro fim do livro, eu não vou dar spoiler, o que eu vou comentar não chega a ser spoiler. Mais pro fim do livro, ele percebe que o ser soldado não é tão determinante para ele assim. Essa questão da união familiar, da recuperação da memória, da tradição, para ele é mais importante. É isso que o constitui também. Nesse ponto eu fiz uma reflexão. Quando a gente adere a um sistema posto de vou vencer na vida, vou sair desse estereótipo de negro sempre trabalhando como faxineiro, como segurança, vou estudar, vou ser uma pessoa fardada, vou ter outro cargo, a gente também está aderindo ao sistema de exclusão quando a gente faz isso. E eu até me coloco nessa situação. A gente está aderindo ao sistema de exclusão por quê? Porque é um sistema que foi dado, que não foi construído com a gente. É um sistema que talvez não diga respeito ao nosso interesse. É sim um símbolo de vencer na vida. Mas que vida é essa? É a vida que a gente quer ou é a vida que é símbolo de ter conseguido algo? É ter conseguido algo para os padrões postos. Postos por quê? Ora, por aqueles que têm o poder de instituir o real, não é? Nunca é a gente comum. São pessoas que determinam o que tem que ser, como tem que ser e para quem tem que ser. E quando a gente, ok, vou vencer, começa a galgar e galgar com mais dificuldade para alcançar, a gente está fazendo parte desse sistema, porque a gente está integrado nesse sistema. Ora, mas também se não for isso, a gente vai fazer parte do sistema como excluído. Percebam que, de uma maneira ou de outra, a gente faz parte do sistema. O que muda é o nosso papel. E aí, quando aqui a gente tem pessoas que estão mais interessadas em outras coisas, mais interessadas em ter uma paz de espírito, de se sentirem centradas pelo laço que os une, pela tradição, pelo mexer no bairro, para lembrar do avô, da mãe, do trabalho conjunto, a gente tem algo aqui que é muito diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Porque nós somos aqueles que já rompemos com a tradição. A gente não valoriza tanto essas coisas mais como elas eram, não digo nem que no passado elas eram valorizadas, no passado elas eram determinantes. O que é interessante também é a forma de narrar bem contemporânea, que o narrador fica quase invisível. A gente acha que a gente está tendo contato com a narração em primeira pessoa, mas depois a gente percebe que não. Como ela vai alternando, né,
de um personagem para outro, o irmão, né? Percebe que não. Mas a gente tem aqui um pouco de discurso indireto livre. De repente é o narrador e a fala já é de personagem. Aqui a gente tem a história dessa família contada de uma maneira poética, que é uma característica da Conceição Evaristo. A poesia também do texto está na valorização da arte. Elas fazem também, né, a homem-barro, né, a cerâmica, essa união pela arte, essa valorização da tradição pela arte. E ainda assim a gente percebe uma poesia por meio do querer estar junto. Do querer estar junto fazendo cerâmica, do querer estar junto para ser, para existir, para superar essa condição, uma forma de superar, porque estando separado há uma diluição da identidade e inclusive da vontade de viver. Eu gostei muito dessa obra, eu gostei inclusive mais do que gostei de Olhos d'Água, porque lá Olhos d'Água são vários contos, né? Aqui é uma história, assim, uma narrativa una. Eu ainda quero ler Becos da Memória dela, mas vai ficar para uma outra ocasião, ainda não tenho o livro, certo? Então, eu recomendo que uma escrita bem da nossa gente, de maneira poética e de alguém que sabe o que está fazendo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Me digam se vocês já leram alguma coisa da Conceição Evaristo, além dessas que eu citei. Obrigada, beijos, tchau, tchau.